pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar para vocês sobre um tema que muita gente me pergunta e muita gente tem dúvidas, que é sobre o idioma aqui na universidade. Vou falar sobre minha experiência aqui na Holanda, mas se você vai para uma outra universidade, em um outro país, com certeza você pode utilizar algumas das coisas que eu vou falar aqui para vocês. Para as pessoas que não me conhecem, eu estudo na Universidade de Groningen, que fica na cidade de Groningen, aqui no norte da Holanda. E como vocês sabem, o holandês é a língua oficial aqui do país. Porém, a universidade está entre as melhores universidades do mundo e tem a intenção de se manter nessas posições e crescer cada vez mais. Então eles adotaram o inglês como língua oficial do país para facilitar essa internacionalização, para estudantes de outros países virem para a universidade estudar e etc. Falando assim parece ser muito bom, porque falando assim parece que é uma universidade em língua inglesa somente, mas não é bem assim. Eu vou explicar para vocês o meu caso, como eu falei, mas pode ser que vai variar de uma pessoa para outra. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que ele é basicamente composto por holandeses. Hoje tem de internacional eu que sou do Brasil e mais um colega que chegou recentemente do Irã, mas a grande parte do nosso grupo é de holandeses. Então isso faz com que grande parte dos nossos encontros, até a parte de socialização, seja feita em holandês. Eles acabam que ainda não se acostumaram muito bem com essa parte da internacionalização e ainda não trocaram o idioma do nosso departamento para o inglês, que é o idioma oficial da universidade. Mas isso não interfere tanto no meu dia a dia, como por exemplo com os meus supervisores eu falo sempre inglês, não tem nenhum problema, e com outro meu colega de doutorado que é holandês, eu falo sempre inglês também. Ele já morou nos Estados Unidos e ele tem muita facilidade para falar o inglês, então ele até prefere falar inglês com a gente. Mas, por outro lado, eu recebo um pouco de pressão dos meus colegas e também de um orientador meu para começar a falar holandês. Não que eu não esteja falando ou que não esteja me esforçando para isso. Eu faço curso toda semana, quem acompanha os vídeos aqui do vídeo de pós-graduando sabe que eu estou sempre estudando holandês, estou sempre tentando falar o holandês, mas não é uma língua fácil, então acaba que tem uma grande dificuldade para desenvolver. E até porque quando eu saio em outros locais aqui, eu tento falar um pouco do holandês, mas as pessoas já percebem que eu tenho dificuldade, então já trocam automaticamente para o inglês, então fica difícil de praticar. Mas como é o dia a dia em relação ao idioma na universidade? Como eu falei, eu faço tudo em inglês, existem algumas dificuldades, porque as pessoas, logicamente, elas vão começar a falar em holandês com você e depois você tem que explicar que você não fala holandês, que você prefere falar inglês e você troca para o holandês. Grande parte das pessoas dentro da universidade se sentem confortáveis com essa situação de falar inglês e não holandês, mas tem uma pequena porcentagem ali das pessoas que tem uma certa resistência ou talvez não se sintam tão confortáveis de falar inglês. Então, na hora que você fala que não sabe falar holandês, eles se sentem um pouco até mais tímidos, digamos assim, para falar o inglês. Mas para isso, todo o meu dia a dia ele é em inglês, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Porém, o que me aconteceu na sexta-feira passada e que me incentivou a gravar esse vídeo é que a gente teve um simpósio do nosso departamento e foi bem interessante porque foi um simpósio é um simpósio bem grande, é um dia só de palestras, mas é bem importante aqui para a nossa área de medicina esportiva aqui na cidade, na região. Só que eles insistiram em fazer o simpósio em holandês e os convidados, os palestrantes internacionais, obviamente eles falaram em inglês. Isso causou um certo desconforto entre os palestrantes, não só os palestrantes internacionais como os holandeses, porque tinham mesas de discussões e eles não sabiam se eles falavam holandês, se eles falavam inglês, se faziam a tradução só para o palestrante e etc. Então ficou aquele jogo começa em holandês, depois parte por inglês, e os palestrantes internacionais fazem brincadeira em relação ao holandês. E pra gente que era internacional, só tinha no caso eu e o meu colega do Irã, é um pouco complicado, porque
Eu falo um pouco do holandês, mas não no nível de conseguir compreender uma palestra 100%. Então foi um pouco complicado. E outra coisa que a gente tem que pensar e prestar atenção, não é só o holandês aqui que é diferente. Como eu falei, é uma universidade internacional, então tem pessoas de todo o mundo, cada um fala em inglês. E na sexta-feira a gente teve 2 palestrantes internacionais, que foi um palestrante da Austrália e um outro palestrante da Inglaterra. Então vocês podem imaginar que o inglês australiano e o inglês britânico são bem diferentes do inglês que a gente está acostumado a assistir em filmes, em séries e etc. Então vou mostrar um pouquinho para vocês como foi esse dia da sexta-feira, para vocês entenderem essa diferença das línguas. Então, para começar, vou mostrar para vocês os vídeos das palestras em holandês. Eu tive facilidade para entender algumas e dificuldade para entender outras. O meu orientador deu uma das palestras, então eu já estou acostumado mais com o som dele, então talvez por isso tenha sido mais fácil de compreender a palestra. E também ele falou do tema da minha pesquisa, então isso talvez também tenha facilitado a compreensão. Mas de forma geral, as palestras em holandês não foram nada fáceis de compreender. Dá uma olhada aí como que é a língua e como que é uma palestra em holandês. Dat we dan min of meer hun zwaktes aan konden geven en dat daar ook op getraind zou kunnen worden. Dat was een beetje het achterliggende idee. En ik wil dit nu verder uitwerken voor alleen de knieblessures. Dus ik wil nu verder gaan met het bespreken van die drop vertical jump test. Wat dat precies inhoudt en hoe we daarmee om. Die wanden van die bursa, dat is fibrocartilagineus weefsel. Ik zal zo een filmpje laten zien dat die vetpad heel mooi daartussenin schuift. En het idee van deze combinatie van structuren, die bursa is gevuld met hyaluronzuur, is om de druk... E aí, pessoal, conseguiram entender alguma coisa? Acho que não, né? Só se tiver alguém aí que fale holandês fluentemente. Realmente é muito difícil de entender o holandês, é uma língua bem diferente em relação ao som. Então, é como eu falei, acaba que nessas palestras a gente fica um pouco sem entender o que eles estão falando. Alguns palestrantes colocaram os slides em inglês, então facilita bastante isso, porque, como no meu caso, quando eu sei o tema que eles estão falando, eu sei sobre o que eles estão falando, é um pouco mais fácil de entender o holandês. Mas quando o slide está em holandês, quando eles estão falando em holandês, começa a falar rápido, aí você já começa a ficar desesperado, porque realmente é muito difícil de entender. E, como eu falei, não foi só as palestras em holandês, nós tivemos também as palestras em inglês com um pesquisador australiano e um britânico. Então vou mostrar um pouquinho para vocês esses 2 palestrantes também, para vocês entenderem que não é só porque fala inglês é fácil de entender. Realmente, já ajuda bastante, mas não significa que vai ser fácil. Como eu falei, a gente está acostumado a ouvir muito inglês americano por conta dos filmes, das séries, etc. Mas quando a gente pega o inglês britânico e principalmente o inglês australiano, é bem complicado de entender. Você precisa se acostumar um pouco com o jeito de falar para você começar a entender de fato o que eles estão falando. Então, eu já estava um pouco acostumado com o inglês britânico, até porque a gente está aqui muito perto da Inglaterra, então acaba que o inglês deles aqui chega a ser um pouco próximo do inglês britânico. E tem várias pessoas da Inglaterra aqui também, eu já tive contato com outras pessoas da Inglaterra, então acaba que isso já está bem mais familiarizado. Só que o inglês australiano já é bem mais diferente. Eu tenho até uma certa facilidade agora, porque eu fiz uma pesquisa com um australiano aqui. Eu confesso que no começo foi muito difícil. Eles usam vários jeitos diferentes de falar uma determinada palavra, que você precisa realmente, como se fosse aprender novamente a pronúncia dessa palavra, para você entender o que eles estão falando. Então eu quero mostrar primeiro para vocês o palestrante da Inglaterra, dando um pouco da sua palestra, para vocês verem e perceberem um pouco dessa diferença do inglês em relação ao inglês britânico e o inglês americano. Acompanhe aí. But these are for active athletic individuals. We also split the factors into sedentary populations because there are 2 groups of people that get tendinopathy, and those groups are the active group
which is around 2% of the general population, the sedentary group, which is around 2% of the general population that get tendinopathy, or in active groups, it's up to 52% of the population in particular endurance sports, particularly ex-elite runners. And we'll go through some of the data that we've developed to look at the actual prevalence rates in the UK. Most of those... Bom, para quem fala inglês, essa palestra já foi muito mais fácil de entender, não é mesmo? O inglês britânico muda um pouco a pronúncia em relação ao inglês americano, mas dá para entender, não tem grandes problemas, mas acho que é um ponto importante de vocês pensarem. Na hora que vocês forem escolher um curso ou na hora que vocês pensarem em estudar no exterior, talvez vocês pensem, vou estudar ou nos Estados Unidos, que eu já estou bem acostumado com inglês, vou estudar na Inglaterra, porque também fala inglês, mas pensa que você vai ter um período de adaptação, que você vai ter que se acostumar novamente com uma pronúncia diferente, aprender como falar diferentes palavras, porque muda em relação ao americano e o britânico, mas nada que também vai te fazer impossibilitar de estudar na Inglaterra. Só quero que vocês tenham a consciência de que vai haver essa dificuldade no começo, que vai ser um pouco estranho talvez para você, que nunca morou lá, por exemplo, para entender e se comunicar um pouco com as pessoas, mas com certeza, com o passar do tempo, você vai se acostumar e vai falar inglês muito parecido com o que eles falam. E o outro caso que eu vou mostrar aqui para vocês é o inglês australiano, que esse, como eu falei, eu acho bem mais difícil de entender em alguns momentos. Então, acompanhe um pouquinho dessa palestra para vocês entenderem. Over the last 15 years in professional football. So, we're all in this game of trying to work out how much training can our players handle, how much is too much, and how much is going to be enough to actually prepare them for these increasing demands. We're in this constant balancing act. And everyone in this room, if you're involved in sport, whatever sport it is, whether it's professional football, or whether it's volleyball, or basketball, or handball, the questions are still the same. We're interested in the training performance related. Bom, eu não sei se pela palestra dá para perceber essa diferença do inglês australiano. Eu acho que você acaba percebendo a diferença quando você conversa no dia a dia com o australiano, porque eles usam várias abreviações. Eu já conversei com brasileiros que moraram na Austrália, que conversaram com os australianos, então acaba que tem bastante diferença, que sente uma grande dificuldade no começo para se adaptar e falar de fato o inglês australiano. Às vezes eles falam várias frases que só lá eles estão acostumados a falar e você acaba que não consegue compreender. Mas logo depois você também já se acostuma e já começa a falar do jeito australiano. Então, não é fácil, pessoal, estudar no exterior. Nem sempre é tão fácil assim quanto parece. Igual eu falei, a gente é aceito por falar o inglês, mas acaba que em vários momentos a gente tem essa dificuldade, diferença de línguas. Se você vai estudar num país que não é nativo em inglês, você sempre vai ter essa barreira que eles vão falar a língua deles e também vão falar o inglês. Então você tem que saber balancear isso, você tem que saber lidar com isso. Não adianta você se estressar com esse fato, porque vai acontecer. E se você está indo para um país de língua inglesa, entenda que vai ter essas pequenas diferenças aí, que você vai ter que se adaptar no começo, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças e com certeza você vai conseguir tirar isso de letra. E eu falo para vocês, encare o desafio de estudar no exterior. Falar o inglês às vezes pode parecer muito difícil, mas se você praticar, se você treinar, se você se arriscar, com certeza você vai conseguir. Tem o caso aqui do meu colega iraniano. Ele chegou ano passado aqui, o inglês dele infelizmente não estava em um bom nível, mas a gente conseguia se comunicar de certa forma com um pouco de dificuldade, e hoje ele faz as aulas de inglês aqui na universidade. A gente já consegue ver que o nível de inglês dele já aumentou e ele está se esforçando diariamente para melhorar o inglês. Então a gente vê que aos poucos a gente já consegue se comunicar um pouco mais. O meu inglês, lógico, também não é perfeito, mas
é suficiente para eu poder fazer minhas coisas, para eu poder escrever meus artigos, conversar com os meus orientadores, fazer todas as minhas atividades aqui, e cada dia a gente vai aprendendo uma coisinha diferente. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Se arrisquem, estudem o inglês, tentem se aperfeiçoar. A gente nunca vai falar todas as palavras perfeitamente, porque a gente não é nativo, mas a gente se esforça para aprender cada dia uma nova palavra para a gente ficar mais fluente nessa língua. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês já sabem, eu estou em todas as redes sociais, então me acompanha. Eu estou aqui no YouTube, como vocês já sabem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, segue aqui o meu canal, se inscreve no meu canal e vai lá no Facebook, curte a minha página, o Vida de Pós-Graduando. E eu também estou lá no Instagram, que é o @Vida de Pós-Graduando, tudo junto. Vai lá, me acompanha e um forte abraço a todos. Até mais!